Gente, como é bom poder estar na presença de Deus. Isso é privilégio demais. Isso é uma honra demais. E hoje eu quero trabalhar um texto. Eu sei que os irmãos já oraram por mim. Também já orei, Já busquei algo do Senhor. Parei um pouquinho na sexta-feira, que foi o dia que eu tive um tempinho para parar e falar: papai, o que o Senhor quer falar comigo? E a partir de mim falar com a igreja. Porque uma coisa que eu aprendi é que a palavra de Deus, ela é como uma espada de dois gumes. Ela corta aqui, corta ali, corta todo mundo. A palavra de Deus, ela é viva. Aleluia. Ela é eficaz. E eu vou ser sincera aqui para os irmãos que eu amo a palavra de Deus, amo ensinar sobre a palavra de Deus, Já estou só no Paraná, na base de Jocum, Almirante Tamandaré, já tenho 12 anos. Amo falar daquilo que Deus fez na minha vida, o que Ele fez na minha história. Porque, se eu fosse parar aqui para falar sobre a minha história e o que Deus fez, isso é o que me motiva olhar para trás. Para minha história nunca foi motivo de me fazer ficar com dor ou ai, tadinha de mim. Eu não precisava ter passado por tudo aquilo, Quando eu olho para trás, isso me joga para frente, porque eu me encho de esperança, porque eu sei da onde o Senhor me tirou e para lá eu não quero voltar. Amém. Graças a Deus eu entendi o verdadeiro evangelho que cura, que sara, que transforma e que liberta. Amém. Todo aquele que crê. Quem crê nessa palavra, quando lembra da sua história, não lembra para ficar remoendo dor, não. Lembra para impulsionar para frente e falar: esse Deus é maravilhoso, o que Ele fez na minha vida, eu quero que faça na vida de outros também. E eu vou estar falando sobre isso. O que Ele fez na minha vida, eu quero dar para as outras pessoas também. E quando eu concluí aqui, hoje eu não... Como eu peguei na sexta-feira para estar... Aí eu falei assim: Senhor, o que eu posso estar trazendo para a igreja? O que o Senhor quer que eu traga? Daí eu lembrei de um texto, de uma palavra que eu amo muito. E de tempos em tempos, direto, eu vou para esse texto. É impressionante como o Senhor me leva para esse texto. Eu tenho vários textos que eu levo como promessas para a minha vida. E esse texto eu gosto de sempre estar remoendo ele inteiro, ler ele e falar: Senhor, o que o Senhor quer falar comigo através desse texto? Porque ele é poderoso. Abra aí em João. Você vai falar assim: Sônia, mas João 15, do 1 ao 10. Você vai falar assim: Sônia, eu conheço esse texto aí de cor e salteado. Glória a Deus, irmão. Nós precisamos mesmo memorizar e saber. A palavra de Deus, ela se renova dia a dia. Mesmo se o pastor Chico tivesse pregado ela aqui domingo passado,
o mesmo texto, o Senhor traria coisas diferentes aqui. Porque a palavra de Deus é viva, ela é eficaz, ela é poderosa e ela se renova dia a dia. Amém? Amém. João 15 fala assim: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais frutos ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanece em mim, será lançado fora à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam ao fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Verso 16. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Paizinho, essa é a tua palavra, e a tua palavra ela é viva, ela é poderosa, e que o Senhor, Espírito Santo, tenha liberdade. O Senhor tem liberdade, desde o início o Senhor já tem falado. Continua a falar conosco, continua, Deus, a ministrar, a trazer, Senhor, aquilo em que o Senhor realmente quer nos mover, o que o Senhor quer conosco nessa noite. Tens liberdade, Espírito Santo, através dessa palavra, em nome de Jesus. O Evangelho de João, ele é um evangelho diferente, porque no Evangelho de João, Jesus, ele vem se apresentando diferente dos outros evangelhos. Mas eu não vou entrar nos detalhes, porque não é isso que Deus tem para mim e para você nessa noite. O Evangelho de João é um evangelho em que ele vem trazendo muito forte essa questão do eu sou. E a gente chega num momento aqui, Jesus já tinha trabalhado vários eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou. E ele vai trabalhando com os discípulos, caminhando, ensinando os discípulos. Porque esse texto aqui, ele não está trazendo para a multidão, ele está trazendo para os discípulos, ele está ensinando para os discípulos. No verso 2, no verso 3 aqui ele fala, vós já estáis limpos, pelo quê? Pelos ensinamentos que eu tenho falado. Eu estou caminhando com vocês já há um tempo, eu estou ensinando para vocês e vocês já estão limpos pela palavra. E ele vem caminhando aqui e chega um momento com os discípulos que ele vem e fala,
Eu sou a videira, o quê? Verdadeira. Para os judeus, para Israel ouvir isso, gente, Jesus ele estava caçando confusão o tempo todo. Porque Jesus, nos ensinamentos dele, ele contrariou todos os ensinamentos lá dos tradicionais, da tradição, da lei. E ele chega aqui para um povo e começa a falar: eu sou a videira verdadeira. Porque no Velho Testamento, a lei, a Torá, Israel é a videira, Israel é a vinha, Israel era conhecida como a videira. E lá em Isaías, lembra lá? Vamos, eu só vou jogar aqui, não vou trabalhar texto. Isaías, em um momento, no capítulo 5 de Isaías, ele vem trabalhar com Israel. Israel, você é a vinha. Só que vocês produziram frutos o quê? Qual? Frutos ruins. Não eram frutos em que era algo pesado. Isaías vem trabalhar isso. Frutos que não eram bons aos homens, para eles poderem se achegar a Deus. E aí Jesus vem se apresentando: eu sou a videira verdadeira. Porque aí vai chegar um momento que aí já vai começar, né, todo o processo da paixão. E ele vem falando: eu sou. Jesus, ele veio cumprir o que Israel não conseguiu, que foi conectar o homem a Deus. Você está entendendo, irmão? Está conseguindo? Nós temos acesso a Deus nesta videira verdadeira. Nós somos conectados com Deus através dessa videira. Todo ramo, vamos aí para o versículo 5. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. O que esse texto aqui ele está dizendo para mim e para você? Você não tem condições de produzir frutos de você mesmo. O 15:5 ele está falando assim, você não tem condições na sua própria força. Você não tem condições de produzir. E aqui ele está dizendo, de você mesmo, você não pode, você não consegue. Porque eu sou a videira verdadeira. E o texto vem dizendo que o Pai é o quê? Ele é o cuidador. Gente, isso é demais. Quando a gente vai analisar o texto, a figura que isso representa, Deus é o cuidador da vinha. Ele cuida. Jesus, ele é aquele que é... Jesus é o quê? A vinha. E nós somos o quê? Os ramos. E isso é lindo demais, porque Jesus ele está ensinando aqui que todo aquele que vai até ele, permanecer em quem? Em Cristo. Jesus aqui estava ensinando para os discípulos que todo o ensinamento que ele deu no verso 3, vocês já estão limpos pela palavra que eu já ensinei para vocês.
Lembra, vai lá, abre aí em Marcos 3,14. Alguém lê aí para mim, Marcos 3,14, para a gente entender isso aí. Alguém lê, por favor. Então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expelir demônios. Eis os 12 que designou. Simão, aqui. Não, é só o 14. Jesus, ele chamou eles para o que primeiro? No texto, para estar com ele. Então tinha tempo que Jesus estava chamando eles para estar com eles. E esse estar com eles aí fala de um relacionamento com Jesus. É primordial, irmão, é primordial, é vital para gente que quer permanecer, continuar correndo para frente e não retroceder, estar com Cristo. Ligado na videira verdadeira, é vital permanecer nele. Isso fala de comunhão, isso fala de relacionamento íntimo com ele. Às vezes tem pessoas que buscam ao Senhor nos domingos, vai abrir a Bíblia no domingo. Infelizmente, tem ou não? Eu estou falando algo aqui que é da minha cabeça. Jesus, ele está ensinando algo aqui que é poderoso nessa passagem. Irmãos, esse capítulo 15 aqui, ele vem trazer a ideia de permanecer em Cristo 12 vezes. Permaneça, permanecerem, permanece. Várias vezes ele fala, permaneça em mim, permaneça em mim, permanecer em mim. A maioria das vezes ele fala, permaneça em mim. Umas 2 ou 3, 4, ele fala, permaneça na palavra. Você notou isso no texto quando eu li? Então ele estava ensinando os discípulos aqui, porque iria acontecer muita coisa. Senhor, Jesus, ele estava ensinando aqui, ia acontecer muita coisa. Jesus iria morrer, os discípulos seriam perseguidos, viriam muitas provações que iriam provar o egocentrismo ainda neles. Jesus estava preparando os discípulos aqui, vai vir muita coisa, eu não vou entrar nisso que vai vir, porque Jesus, ele estava dando algo muito poderoso aqui para os discípulos, se você permanecer ligado em mim, tendo comunhão comigo, tendo uma vida oracional, dia a dia, eu vou fazer. Se você quer permanecer, a comunhão com Jesus tem que ser diária, irmão, irmã. Para os que estão novinhos aí, né? Pessoa, quanto mais você está em Jesus, quanto mais comunhão você tem com Ele, mais seiva você tem. Vida, poder, coragem, ousadia, perseverança, tudo vem daquele que nos dá a seiva. É dele que vem tudo que eu e você, nós precisamos. Coragem, ousadia, intrepidez. Glória a Deus. Às vezes tem pessoas que oram e falam assim, eu orei, mas nada aconteceu. Claro,
Às vezes você ora só na igreja. Ou quando vai dormir, ajoelha e fala: Senhor, obrigada pelo meu dia. Amém. Quanto mais você permanecer em Cristo, as coisas vão acontecer. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós precisamos permanecer naquele que fala assim: sem mim, eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. É dele que vem a força que você precisa. Às vezes você vai falar assim: eu estou tão fraco, não estou tendo força para nada. E às vezes está enfrentando conflitos na mente. Sabe quem é que te ajuda a ter lucidez nos seus conflitos emocionais? É Jesus. É estar ligado na videira verdadeira. É dele que vem a fonte vital de vida, de força, de perseverança. E Jesus estava ensinando isso aqui para os discípulos. Se vocês quiserem, vocês vão ter que permanecer. Vocês vão ter que permanecer. O 7 e o 8 está falando: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedirei o que quiseres. Gente, o texto, ele é claro. Permanecer é evidência de um discípulo. Comunhão é a base para a vitória em oração. Você permanece em Jesus no dia a dia. Permanecer é dia a dia. Não é só no domingo. Não é. É comunhão diária. O 9 e o 10. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Gente, que coisa poderosa isso aqui. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Jesus estava dizendo para os discípulos: permaneçam no meu amor. Vai vir muita provação. Jesus só não... Jesus preparou eles aqui. Porque logo, logo, quando a gente vai ver aqui, as coisas já começam a acontecer na história. Para conseguir permanecer no amor de Deus, é preciso obediência. Obedecer a palavra de Deus. Se não houver obediência aos seus mandamentos, porque aqui fala, permanecer em quê? Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, você vai permanecer em quem? Em Deus. No meu amor, que é o Senhor. E isso é profundo demais. Só existe uma força que impede eu e você de permanecermos na videira, que é o pecado. Só existe uma coisa que nos faz não estar ligado na videira, é o pecado. Porque aí a gente negligencia essa comunhão de estar com Jesus, o relacionamento íntimo com Ele. E permanecer em Jesus é impossível sem obediência. É impossível, irmão. Jesus espera que eu e você tenhamos um relacionamento íntimo com Ele e com a sua palavra. O texto ele vem dizendo aqui: todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o quê? Jesus é a videira verdadeira. E todo ramo
que estando em mim não der fruto, corta. O que não dá fruto, ele o quê? O que dá fruto, ele faz o quê? Poda. O que dá fruto, ele poda. Para quê? Mais frutos. Porque alguém, o texto aqui, ele vem trabalhando e Jesus vem ensinando os discípulos que quem dá muito fruto glorifica ao Pai, que é o cuidador. Gente, isso é poderoso demais. Tem uns que estão na igreja e... Vamos pensar aí. Tem o que não produz, não dá fruto. Tem o que dá um pouquinho, né? Mas quem produz muitos frutos, frutos em que as pessoas podem chegar perto de nós, frutos, e degustar de Jesus através da sua vida. No que você fala, as pessoas sentem o fruto saboroso do Espírito Santo em você. E eu quero que eu e você, nessa noite, a gente possa pensar sobre isso. Lembra que eu estou trazendo aqui para nós uma reflexão. Serve para mim também. É uma reflexão. Para que eu e você, a gente possa parar e pensar, opa, poda é arrancar, é remodelar ou aparar galhos que são inúteis. Galhos que, ou seja, galhos inúteis são galhos mortos. Galhos mortos. Vai ali e corta esses galhos, estão mortos. Que não dão frutos. E eu coloquei algo aqui, um exemplo. Você pode estar fazendo coisas que não são da aprovação de Deus. São coisas que estão desperdiçando o seu tempo. Às vezes na sua vida, você só não produz muitos frutos porque às vezes se envolve com tanta coisa, tanta coisa. A vida é assim, tem tempo para tudo, né? A agenda dele vai assim, ó, de tanta coisa que tem que fazer no dia a dia. É aula disso, é curso daquilo, e não sei mais o quê, e é muita coisa. Você está conseguindo entender o que eu estou tentando transmitir aqui? Sim. Às vezes isso aqui, irmãos, a poda, é porque às vezes a gente pode estar envolvendo em tanta coisa que não é o propósito de Deus para a sua vida. Envolve com tanta coisa na agenda, que às vezes vai conversar com Jesus, com Deus, com o Espírito Santo, vai ter comunhão com Jesus. Lá para sexta-feira, quando está chegando o culto de domingo. Meu Deus! Se envolve com tanta coisa, projetos, às vezes vai fazendo tanta coisa, que isso vai te distanciando da videira verdadeira. E até mesmo para nossas atividades diárias. O que eu estou fazendo que está me afastando do que é primordial na minha vida, que é a minha vida oracional, é estar ligado em Jesus. Porque hoje em dia, eu não sei se você percebeu, irmãos, se nós não nos ligarmos à videira verdadeira que é Jesus, a gente não dá conta desse mundo hoje em dia. Antes já era difícil, hoje tem dia que eu olho e eu falo assim, meu Deus, eu preciso ir para o Senhor.
Porque a geração de hoje tem tanta regalia. Tem celular, tem Instagram, tem Facebook, tem Netflix e tem tanta coisa. E é tanto curso, né, que se podem fazer. A bandeira de cursos é muito vasta. Mas quando se está ligado na videira verdadeira, ele vai te direcionando o que você precisa fazer para não perder o seu tempo com coisas vãs. Com coisas que não vai te ajudar a dar frutos que são eternos. Jesus, ele está falando aí que nós precisamos gerar frutos para o reino. Frutos que são eternos. E às vezes a gente vai se envolvendo com tanta atividade, uma agenda tão grande, que a gente deixa de ter comunhão com Jesus. Vai se perdendo em tantas tarefas, tanta coisa, tanto filme, tanta série, tanta coisa, e o meu dia se vai. E eu deixo de estar com a videira verdadeira. Eu deixo de estar ligado, tendo comunhão com Jesus, e deixo de receber vida, poder, esperança, crescimento. Jovens, larga de ser bobo, larga de ser boba. A internet não tem toda a informação que você precisa para crescer. Em Deus você tem tesouros maravilhosos. No céu tem a maior biblioteca de conhecimento que há. O maior conhecimento e crescimento que nós precisamos é em Deus. É estar ligado na videira verdadeira que é Jesus. Dele vem a seiva, dele vem a vida, a força, o poder, a transformação que você precisa para vencer o pecado. Jesus está ensinando aqui, se você quer permanecer em mim, ele está dando pontos aqui. Para permanecer, você precisa ir para a palavra, você precisa estar ligado em mim, tendo comunhão comigo e aprendendo dos meus ensinamentos, porque Jesus deu tudo aqui, ele nos ensinou quem era Deus. Porque no Evangelho de João aqui ele vem ensinando, a primeira coisa que ele vem ensinando é: eu sou o Filho de Deus. Que aquele povo lá precisava saber que ele era o Filho, o Messias. Eu não sei você, mas eu me empolgo só com isso. Porque Jesus, ele nos deu, irmãos, tudo que nós precisamos para vencer a nós mesmos, porque a gente é esquisito. Ele nos deu aqui lições, ele nos deu tudo que nós precisamos para permanecer nele até o fim. É estar ligado a ele, não tem como. Se você ficar dependendo de conselhos de pessoas só no domingo do culto, meu irmão, eu só digo para você que eu não sei se você vai conseguir permanecer ligado à videira, porque esse mundão aí, ele apresenta que é muito bom. É engano, não é bom. Bom é Deus, bom é Jesus. Se eu fosse te contar a minha história aqui, o que Deus fez na minha vida, desde o dia em que eu aceitei Jesus e que eu me liguei a essa videira verdadeira e tenho permanecido, porque eu não quero perder o que de mais precioso eu tenho, que é a salvação da minha alma. E é só permanecendo em Cristo Jesus. É permanecer.
E não adianta só vir nos cultos também não. Porque Deus, Ele é aquele que sonda os corações. Ele sabe quem você é. Ninguém engana Deus. Pode ser que você esteja levando a sua vida do seu jeito. Vida, como é que é? Deixa a vida me levar, a vida leva eu e eu estou feliz assim. Vai nessa felicidade sua para você ver aonde você vai parar. Leva a sua vida do seu jeito para você ver aonde você vai parar. Porque quem nos ama de verdade, o cuidador de mim e de você, do nosso corpo, da nossa alma e do nosso espírito, é Deus. Deus é o cuidador. Mas para estar ligado com o cuidador, precisa estar ligado na videira que é Jesus. A videira verdadeira. Oh, Senhor. Pode ser que as minhas atitudes no cristianismo não mudem nunca. Eu nasci assim, meu pai é assim, minha mãe é assim, e eu vou morrer assim. Só sinto dizer para você que o que Jesus está ensinando aqui é que quem está ligado à videira nunca vai permanecer o mesmo, porque a essência muda. Não dá para permanecer o mesmo quando se está ligado em Jesus. Vai chegar um momento na sua e na minha vida que nós precisamos nos posicionar. Se sim ou se não. Lembra que Jesus ele está ensinando os discípulos, ele ensinou para eles e logo eles iam passar por muita coisa boa, né? Boa? Hã? Não, muita coisa que poderia provar a fé deles. Pedro, lembra lá? E eu vou contigo. Jesus ensinou para Pedrão, né? E Jesus entendeu. Jesus, pois eu vou contigo até a morte, né? Eu vou até a cruz. E no momento H, existem momentos. Jesus estava ensinando os discípulos aqui. Vocês precisam permanecer naquilo que eu ensinei para vocês, porque vai chegar um momento que vocês vão precisar se posicionar. Se creem em mim ou não. É um texto que às vezes a gente lê como meditação no dia a dia e não para pensar quão poderoso esse texto é, né? Ele é assim, o cuidador que é Deus vê que quando não estamos produzindo muitos frutos, daí ele vai fazer o quê? Corta ou... Faca santa, né? E para habitar com Jesus, gente, quando Jesus fala permanecer em mim, tem a ideia de habitar em mim. Forte, né? Permaneça em mim. Habite em mim. Porque habitar, porque o rumo está ali. Estão pegando? Habitar com Jesus, permanecer é preciso. Fala comigo, permanecer é preciso. Permanecer é preciso. Só que para permanecer em Cristo, a gente precisa mudar. Nós não podemos continuar as mesmas pessoas. O egoísmo
precisa sair de nós, de mim, de você. Manipulação, avareza. Às vezes somos muito avarentos, tudo é meu, é meu, é meu, é meu. E no reino de Deus não tem isso, né? Procrastinação. Às vezes as pessoas vai procrastinando, né? Uma vida oracional. Essa procrastinação, às vezes está falando de... Você poderia estar gastando tempo orando, estando buscando vida para vencer o mundão aí fora, porque na escola, na faculdade é facinho lá, né? Para você receber força e ânimo para vencer tudo aí fora, se você ficar procrastinando o seu tempo, um tempo que você poderia gastar orando, tá lá, em muitas coisas, mas nunca em Jesus. Uma vida oracional. O que às vezes você gasta tempo e quando você vai ver, poxa, eu poderia ter aproveitado melhor o meu tempo hoje. O que Jesus ele está nos chamando aqui é: tenha uma vida produtiva. Só que para mim e você ter uma vida produtiva, nós precisamos estar ligados em Jesus, para a gente poder produzir frutos em que as pessoas se aproximem de nós e venham colher frutos, em que venha falar assim, eu quero, sim, porque ela sente, né, aquele sabor de Jesus, do Espírito Santo, e as pessoas através da nossa atitude, do que falamos, elas falarem assim, eu quero o que essa pessoa tem, eu quero. E o verso 15 e 16, vou ler o 16. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós e vos designei, para que vades e deis, e o vosso fruto a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Então aqui ele vem falando, Deus te escolheu e te designou, aqui já tem um chamado e um desígnio. Ele te chamou para você o quê? Dar frutos, deis frutos. Ele te chamou com um propósito, ele te escolheu. Te chamou não só para vir sentar no banquinho da igreja e ficar ouvindo o pastor, ele quer que onde você estiver, você dê frutos bons. Você dê frutos que glorifiquem ao Senhor. O ramo, isso aqui é forte. Segura aí, segura na cadeira. Segura aí na cadeira, porque o ramo ele tem dois destinos. É produzir muito fruto ou ser destinado ao fogo. Porque ao que não dá, ele faz o quê? Corta. Ao que dá fruto, ele vai dar aquela poda boa, né? Para que produza muito fruto. Então o destino sempre é o que dá fruto. Deus quer que ele produza muito frutos, porque Deus quer que aquilo que eu e você, Deus quer que as pessoas alcancem aquilo que eu e você temos, que é Jesus, que é a videira verdadeira, que é a vida, que é a salvação, e só através dele há salvação. Só através dele nós nos achegamos a Deus. E só nele a vida é mudada e transformada.
Então só existe dois destinos: ou você é cortado, ou você produz. E eu quero fazer uma pergunta aqui, porque nós vemos aqui muito fruto. Muito fruto, ele glorifica a Deus. Quem não dá fruto, acontece o quê? Corta. Quem dá fruto, ele limpa. Ele vai limpar. Eu quero que você feche os seus olhos aí onde você está. Falei que seria uma reflexão para mim e para você, para nós como igreja, olharmos para a nossa vida, como eu, como igreja do Senhor, como eu, como filho de Deus, como alguém que eu acredito que Jesus é a videira, nós os ramos, ok? E eu quero te fazer uma pergunta: que tipo de ramo você é? E eu vou te dar um tempinho aí para você pensar sobre isso. Que tipo de ramo você é? Fique de pé. Não foste vós que me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi. Irmãos, quantos outros poderiam estar aqui e não estão? Olhe para você. O Senhor te escolheu com um propósito. Agora, que tipo de ramo você é? Você é o ramo que está aí. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. Todo o que dá fruto, limpa. Você é o ramo que não dá fruto? Estou na igreja, mas eu deixo a vida me levar e eu levo a minha vida do meu jeito. Eu faço as coisas do meu jeito, aquele egocentrismo, né? Ego. Só que Jesus, ele está ensinando algo muito poderoso nessa palavra, que é uma vida de renúncia. Às vezes você não produz porque está ligado a muita coisa que te deixa. Está fazendo muita coisa, pecado ou atividades, que não te deixa produzir nada. Que não te deixa se achegar a Jesus. Como ramo, se você não estiver ligado à videira, você um dia vai ser cortado. E o ramo cortado, ele vai secar e vai ser jogado aonde? No fogo. O Senhor, ele nos dá escolhas. Uma coisa que eu tenho aprendido com Jesus, com Deus e com o Espírito Santo, que eles nunca nos forçam a nada. Ele nos dá escolha, nós escolhemos no dia a dia. Deixar certas coisas de lado, estar ligado a Jesus, porque dele nós vencemos a nossa mente, vencemos as nossas perturbações diárias, vencemos demônios, mas só ligados em Jesus. Que ramo você é? É o que não dá fruto? Dá fruto e acha que tá bom? Eu tô dando um frutinho, tá bom.
O que Deus quer de mim, de você, é que a gente produza o quê? Muitos frutos para a eternidade. Irmãos, esse mundo aqui, ele vai passar. A gente não sabe do nosso dia a dia, a gente não sabe do dia de amanhã. Eu e você, nós podemos viver, sei lá, hoje em dia o povo está vivendo, né? Mas com Deus é eterno, nós precisamos pensar e semear frutos, muitos frutos que vão jorrar na eternidade, que vão permanecer para a eternidade. Quando nós olhamos para isso, isso nos motiva. Vamos orar? Paizinho, nós queremos te agradecer, Deus, por essa palavra. Amém. Obrigado. Jesus, obrigada porque o Senhor se apresentou aqui para os discípulos como a videira verdadeira e mostrou tudo aquilo que eles precisavam para poder permanecer no Senhor, ligados à fonte de vida. E a minha oração aqui para nós como igreja, para mim e para os meus irmãos, é que nós venhamos a colocar essa palavra no nosso coração e a gente possa pensar sobre no decorrer dessa semana. Que tipo de ramo eu sou? Essa é o que eu quero lançar essa noite para nós como corpo de Cristo, como igreja, para nós pensarmos sobre a nossa vida diária, porque nós não podemos nos permitir negligenciar a oração, nós não podemos nos permitir negligenciar o estar ligado à videira, que é relacionamento contigo, Jesus. Nós não podemos, em hipótese alguma, permitir que nós não venhamos a ter contato com a palavra do Senhor, com o seu ensinamento, porque a tua palavra, ela é suficiente para nos avivar. A tua palavra é suficiente para nos avivar, para incendiar o nosso coração. E essa é a minha oração por nós aqui nessa noite, Deus. Para que o Senhor nos leve a pensar sobre isso. Sobre essa videira. Sobre o agricultor, o cuidador. Isso é muito poderoso. E sobre o ramo que somos nós. Vai depender de nós. Vai depender de nós e das nossas escolhas. No que tipo de ramo eu quero ser. Leva-nos a refletir sobre isso, Espírito Santo. E nos dê uma sacolejada santa. Para que venhamos a nos posicionar em Deus, nos posicionar em Jesus, nos posicionar diante do Senhor, Espírito Santo. Nos ajude a ter uma vida de oração, uma vida de meditação na palavra, uma vida centrada no Senhor. Em nome de Jesus. Oh, aleluia. Glória a Deus. Amém. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.